Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. Nesse vídeo eu vou te contar 10 coisas que você precisa saber sobre interdição, ou seja, eu enumerei 10 coisas que eu acho que são muito importantes e que todo mundo deveria saber. Vamos lá, a primeira é a seguinte: a interdição da pessoa pode ser parcial. Gente, primeiramente, a interdição judicial é o ato judicial pelo qual se declara a incapacidade de uma pessoa para a prática de determinados atos da vida civil. A intenção é proteger a pessoa com deficiência em seus interesses, no que compete à gestão de patrimônio e até mesmo de cuidados pessoais dessa pessoa que será interditada. A lei admite a interdição parcial, que inclusive é a regra atualmente, ou seja, na interdição parcial determina-se os limites da interdição segundo as potencialidades da pessoa interditanda. Por exemplo, a pessoa com esquizofrenia, ela pode ser interditada no que toca à necessidade de ter um curador para a gestão de seu patrimônio apenas, sendo que nesse caso, a interdição não vai atingir os atos existenciais dela, ou seja, mesmo interditada, ela pode se casar, pode votar, por exemplo. Hoje em dia não se fala mais em interdição total, que era um tipo de interdição no qual o juiz declarava a pessoa totalmente incapaz para a prática dos atos da vida civil. Hoje em dia o que se tem é a declaração da incapacidade relativa de uma pessoa adulta, determinando os limites da interdição segundo as potencialidades dessa pessoa que vai ser interditada. O exercício da curatela pode ser compartilhado. É isso mesmo, a lei admite que o exercício da curatela pelos curadores pode ser compartilhado. Isso está previsto lá no artigo 1775-A do Código Civil. Então, por exemplo, é possível que o pai e a mãe possam ser curadores do filho maior, que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade e por essa razão necessita de interdição. Do mesmo modo, é possível que os irmãos, por exemplo, em conjunto, eles pleiteiem a curatela da mãe, que é pródiga, que é aquela pessoa que gasta de forma descontrolada, que dissipa o patrimônio dela. Estão sujeitos à interdição as pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, os dependentes de bebida alcoólica, os viciados em tóxicos e os pródigos. A lei brasileira, de forma expressa no artigo 4º do Código Civil, elenca as pessoas maiores que estão sujeitas à interdição. Olha só o artigo de lei. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Destaque aqui para os incisos 2º, 3º e 4º. Olha só. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. Na prática, para você ter uma ideia, os casos mais comuns de interdição são daquelas pessoas que possuem diagnóstico de doença de Alzheimer, esquizofrenia ou qualquer outro tipo de demência no qual se ateste que aquela pessoa não consegue exprimir a sua vontade, por exemplo. Além disso, também é possível interditar as pessoas que estão internadas e inconscientes, aquelas pessoas que gastam de forma descontrolada, dilapidando, dissipando o patrimônio delas, que é o pródigo ou a pródiga, né? O alcoólatra, que é aquela pessoa dependente de bebida alcoólica, o viciado em drogas em geral, que é o dependente químico, e por aí vai. A interdição é revogável. A interdição ela é revogável, ou seja, é possível requerer a extinção da interdição na hipótese da pessoa se recuperar da deficiência. Por exemplo, uma pessoa que sofre de esquizofrenia e o laudo médico atesta naquele momento pela interdição. Depois de algum tempo, a medicação é substituída e o paciente tem uma melhora significativa no que toca à sua cognição. Então, sobrevindo essa melhora, que deixa a pessoa capaz para a prática dos atos da vida civil, não tem por que essa pessoa continuar judicialmente interditada. Nessa hipótese, é possível requerer o levantamento da interdição. Outra hipótese, nesse mesmo exemplo que eu citei, seria requerer a substituição da interdição pela tomada de decisão apoiada, que é um instituto que foi criado por lei para assegurar às pessoas com deficiência maior segurança e autonomia com o apoio que for necessário para a prática de determinados atos de sua vida civil. Então, nesse caso,
é a própria pessoa quem toma a decisão sobre os atos de sua vida, sendo apenas auxiliada pelos apoiadores, diferente do que ocorre na interdição. Uma equipe multidisciplinar avaliará a capacidade do interditando. Por se tratar da interdição de uma pessoa medida excepcional, a declaração da interdição somente ocorre após a emissão de um laudo médico ou de equipe multidisciplinar que atesta pela incapacidade civil da pessoa. Esta equipe multidisciplinar é de confiança do juiz e não se confunde com um laudo médico particular fornecido pelo requerente da ação de interdição para demonstrar que aquela pessoa precisa de proteção. Então, de forma muito resumida, depois de ajuizada a ação de interdição, o juiz avalia se é o caso de interditar a pessoa provisoriamente, com base na audiência de interrogatório e provas iniciais juntadas no processo. Na sequência, ele designa uma perícia. O perito nomeado emite um parecer técnico atestando se aquela pessoa deve ou não ser interditada. O juiz avalia o laudo técnico e as demais provas apresentadas em juízo e emite uma sentença de procedência ou improcedência do pedido. Se procedente, declara-se a incapacidade relativa daquela pessoa, determina-se os limites da curatela segundo as potencialidades da pessoa que vai ser interditada e nomeia-se o curador. Existe uma ordem de preferência para a nomeação do curador. A lei estabelece uma ordem de preferência para o exercício da curatela. Então, a legislação aponta, primeiramente, ao cônjuge ou companheiro para a nomeação dele como curador do outro parceiro. Na falta do cônjuge ou companheiro, os pais ou os descendentes com maior aptidão, preferindo os mais próximos aos mais remotos. Inexistindo familiares, o juiz pode escolher um terceiro para exercer esse munus de curador. O curador pode ser remunerado. Pouca gente sabe disso, mas a lei prevê a possibilidade de requerer que o curador receba uma remuneração pelo exercício de sua função como curador, que é basicamente a administração dos bens da pessoa interditada e cuidados pessoais dessa pessoa. Essa previsão legal está descrita lá no artigo 1752 do Código Civil, e essa leitura deve ser feita em conjunto com o artigo 1774 também do Código Civil. Inclusive, o STJ já decidiu que a remuneração do curador se trata de um direito. No entanto, ela deve ser requisitada em juízo e não pode ser fixada pelo próprio responsável a seu bel prazer. Então, é o juiz da causa que fixa a remuneração. Além disso, essa remuneração ela não pode se tornar uma forma do curador acumular riquezas. É obrigação do curador gerir o patrimônio da pessoa interditada e cuidados pessoais. É dever do curador proteger a pessoa com deficiência e seus interesses no que compete à gestão do patrimônio e os cuidados pessoais dela. No que compete aos cuidados pessoais prestados pelo curador em favor do interditado, cabe aqui esclarecer que o curador prestará assistência direta, seja na residência do interditado, na residência do curador, caso o incapaz passe a residir com ele, ou ainda é possível até mesmo a contratação de profissionais para esse fim, sempre supervisionado pelo curador nomeado. Contudo, vale destacar aqui que essa delegação a outros profissionais para cuidar do curatelado não exime o curador de eventual sanção caso a supervisão seja considerada ineficiente ou deficitária. Vale também pontuar que é admitido recolher o interditado em estabelecimento adequado para tratamento e cuidados especiais quando se torna inviável a adaptação do interditado ao convívio doméstico. Gente, que fique claro, não se pode nunca perder de vista que é o curador o responsável direto por cuidar do interditado, cabendo ao curador, portanto, zelar e promover o tratamento médico adequado ao incapaz, levando, por exemplo, o interditado às consultas médicas, sessões de fisioterapia, ou até mesmo proporcionando ao interditado lazer, como levá-lo a um parque, um passeio na praça e por aí vai, de modo a garantir o convívio do incapaz com a sociedade. Além disso, é o curador o responsável por declarar o imposto de renda do curatelado quando pertinente, dirigir-se ao INSS para revalidar o cadastro de aposentadoria, por exemplo. Todas as despesas para a subsistência do interdito, como educação, alimentos e saúde, administração, conservação e melhoramento de seus bens patrimoniais,
eles deverão, via de regra, serem realizados por meio dos rendimentos do interditado. Em outras palavras, havendo patrimônio, o curatelado será cuidado às expensas de sua própria renda. Portanto, todo o dinheiro que o interditado recebe, ele deve ser revertido em benefício da própria pessoa com deficiência. O curador ele não pode utilizar os rendimentos do interditado em benefício próprio como se fosse do curador. Aliás, via de regra, o juiz ele fixa uma prestação de contas a cada X tempo. Então, a cada X tempo, o curador ele deve apresentar um balanço patrimonial e prestação de contas. E se for apurado que o curador utilizou os rendimentos do interdito em benefício próprio, ele deverá devolver todo esse dinheiro, além de provavelmente ser removido dessa função e sofrer diversas outras penalidades previstas em lei. O curador necessita de autorização judicial para praticar atos que extrapolam a mera administração dos bens do interditado. Atos que extrapolam a mera administração, tal como compra e venda de imóvel, compra e venda de veículo, saque de aplicações financeiras, tudo isso necessita de prévia autorização judicial sob pena do negócio jurídico ser ineficaz. Em outras palavras, se o curador vender um imóvel do interdito sem autorização judicial prévia, por exemplo, este negócio jurídico é passível de nulidade. O curador deve prestar contas e apresentar balanços patrimoniais sob pena de ser responsabilizado, inclusive criminalmente. Não se pode nunca perder de vista que o curador é o responsável direto por cuidar do interditado. O Ministério Público, por sua vez, ele fiscaliza os atos do curador a fim de salvaguardar os interesses das pessoas incapazes, sendo que essa atribuição está prevista no nosso ordenamento jurídico. Então, a fiscalização ocorre por meio do que chamamos de prestação de contas. A prestação de contas é um relatório que segue a forma mercantil no qual o curador apresenta todas as receitas e despesas do interditado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Geralmente, a prestação de contas é anual ou bianual. Além disso, também se exige a apresentação de balanços financeiros para acompanhamento da evolução patrimonial da pessoa interditada. Uma vez identificado que o curador está fazendo mau uso do patrimônio do interdito, o juiz de direito pode destituí-lo dessa nomeação, sem prejuízo ainda de responsabilização, tanto na esfera civil quanto também na área criminal, como no caso, por exemplo, para se verificar a prática de crime de abandono de incapaz, apropriação indébita e por aí vai. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.